Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar dos clichês dos filmes de terror. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Opa, pessoas, tudo bem? Pra começar com um clichê clássico já dos filmes de terror, o Vinícius quando eu venho gravar. Eles não sabem a reação que ele faz. Olha, eu tô meio... Eu tava com saudade, cara, não vou mentir, eu tava com saudade. Ainda bem que você voltou. Garanto pro ouvinte que isso não é um relacionamento abusivo, mas como todo bom relacionamento tem seus altos e baixos. No caso do Vinícius, muitos baixos. Mas eu vou lidando, eu vou sobreviver ainda. Pra você ver, né? Tantos baixos e mesmo assim não larga, né? Ai. Mas bem, ouvinte, eu sou o Vinícius, né? E a gente vai gravar hoje um tema livre, um tema aberto, um tema que a gente vai aproveitar esse mês de outubro, né? O mês das bruxas, o mês do Halloween, e falar de terror, falar dos clichês dos filmes de terror, porque é um tema recorrente que vira e mexe, as pessoas estão comentando, tem alguém falando na mesa do bar, numa discussão de cinema, ou até em discussões mais sérias sobre esses clichês, esses momentos, esses acontecimentos em filmes de terror, do gênero terror principalmente, que acontecem em repetidos filmes e que foram construídos ao longo dessa história de anos de filmes de terror nos cinemas. Falar sobre terror no mês de outubro já é um clichê por si, né? Começou por aí, né? Podia escolher melhor a época, cara. Eu concordo. E não só falar de clichês de filmes de terror no mês de outubro, mas principalmente falar mal deles. Essa que é a melhor coisa. Porque, obviamente, os clichês aqui são as coisas que muitas vezes fazem com que os filmes sejam ruins, né? Ou que muitas vezes joga todo um trabalho no lixo, né? Não só dentro de um filme, mas, por exemplo, às vezes você tem em franquias, um clichê clássico de filme de terror é franquia. É um filme independente, o primeiro, que dá super certo, garante crítica, audiência, bilheteria e tal, e depois é só ladeira abaixo. Então, geralmente, a franquia fica manchada como um todo por causa de um monte de filme bosta que vem depois do primeiro, que geralmente é o melhor. E geralmente o primeiro é o filme que determina e gera todos os clichês que vão ser usados depois, né? Sim. Não só isso, muitas vezes ele gera aí outro clichê também, que são as obras que tentam seguir o mesmo caminho do filme e que falham miseravelmente. Então. E esse negócio da franquia também relaciona com o episódio que a gente gravou, né? Não à toa que aquele episódio que a gente gravou sobre as franquias no cinema, né? As franquias que deram muito dinheiro, mas que são péssimos filmes na nossa opinião. Tem vários filmes ali que são de terror, né? Que geraram franquias de terror. Exatamente, cara. Pois é, mas ouvinte, você quer saber mais sobre esses filmes? Dá uma ouvida lá no episódio 42 que a gente cita alguns deles por lá. Sim. E bem, o Anderson trouxe, querendo ou não, um clichê, mas vamos falar dos clichês dos filmes mesmo, das cenas, dos acontecimentos, dos personagens. Quem quer começar trazendo um que vocês destacam? Tem algum que, quando aparece, vocês... Puta, isso me irrita. O Everton, tem um que eu acho que eu vou trazer o mesmo que o Everton, cara. É que quem começa o filme transando é o primeiro a morrer. Sim, esse é um clássico, né, cara? Ou transando ou fumando maconha. Isso, é o primeiro. Na primeira cena, quem tá transando ou fumando maconha, ou fazendo os dois, pode ter certeza que é o primeiro que vai pra vala, antes mesmo da gente ser apresentado aos créditos iniciais do filme. Geralmente é aquele aquecimento antes do crédito, aquela coisa toda. Como a gente vê, por exemplo, no Halloween, tem toda aquela cena do pequeno Michael Myers matando a irmã dele, etc. Enfim, mas é bem isso, cara. Se você transa e você fumar uma coisa, você vai morrer. Por sorte, eu não faço uma das duas coisas, talvez eu termine o filme vivo. Talvez eu termine esse cast vivo. Mas os nerds também morrem rápido, viu? Depende do nível do nerd. Se você é aquele nerd escroto, traíra, filho da puta, igual lá do filme dos Predadores com o pianista, geralmente você tá macomunado com o vilão e você vai morrer mais pro final do filme. Mas essa questão do realmente o jovem transante, o jovem usuário de drogas ou o jovem, os dois, eles são sempre os primeiros a morrer. Isso foi uma coisa que realmente foi muito instituída nesses filmes, principalmente na parte dos slashers, né, do filme de um assassino, principalmente ali nos anos 80, que também é muito marcado ali, e vários clichês
surgiram, esse é um clichê muito forte que surgiu ali do primeiro Jason, né? Que a gente já comentou também aqui no Sofaverso, né? No próprio Halloween, né? No próprio Halloween. A irmã do Michael Myers deixa de cuidar dele pra ir transar. E no fim ela acaba virando um grande pedaço de salame fatiado, né? Mas no Sexta-feira 13 nem tanto, porque o Kevin Bacon que aparece transando mais no começo do filme, ele demora um pouco mais a morrer. Ele não é exatamente o primeiro. Mas é isso, geralmente no começo do filme. E é aquela instituição que eu não sei se a ideia dos produtores ou o tempo que foi levando. Eu já vi gente comentando que era aquela ideia de colocar isso como para que os jovens ou a sociedade enxergasse e falasse: realmente não pode fazer isso aí, senão você vai morrer. Então não faça isso, jovem. Não saia transando desesperadamente e não saia usando drogas. Então seja um jovem puritano, porque aí os assassinos não irão matar vocês. E o que leva pro final dessa lista, que na verdade é o segundo, que geralmente a mocinha, a santinha, é a quem vai salvar o dia, quem vai terminar o filme viva. Sim. A gente viu isso no Pânico, a gente viu isso no Sexta-feira 13, a gente já viu isso, se eu não me engano, nos Jogos Mortais, mas eu tô falando Halloween de besteira também, porque, né? É o próprio Halloween. pro próprio Halloween. A Laurie, ela sobrevive porque ela é a mocinha, é a virgem e tal, e etc. É o conceito da Final Girl, né? Que a gente que é bem enraizado em filmes de terror, em vários deles. Tá certo que uma hora ou outra aparece um filme até com aquela mocinha que é um pouco mais desconstruída, mas esse clichê da jovem virgem puritana que vai ser quem vai salvar o dia no final, quem vai salvar aquela galera, na verdade acaba não salvando ninguém, né? Ela só sobrevive mesmo e tem que lidar com o monstro ou o assassino no final das contas. E eu tenho a teoria de que ela só sobrevive porque o cara tá cansado. Porque se é uma história que dura pelo menos 2 dias, o cara tem um tempo pra descansar ali, ela também não sobra, não. Sim, é verdade, né? Mas aí leva outro clichê dos filmes de terror, é que o assassino ou o monstro não cansa, né? É imparável, né? É aquela força da natureza. É aquele cara imparável, aquela força da natureza, como você comentou. Aquele cara que você pode estar correndo uma maratona e o cara tá andando que uma hora ele vai te encontrar e ele vai te pegar. Não tem como você fugir. Você pode pegar um carro, você pode pegar um helicóptero, o cara vai dar um jeito de te encontrar. Quem jogou Resident Evil 3 é basicamente o Nemesis. O Nemesis é isso. É um grande vilão de filme de horror que você vai encarando esse safado até o final do jogo. Mas esse clichê, ele pode ser muito bem aproveitado, porque a gente viu isso naquele filme It Follows. Essa é uma ideia bem legal de que realmente, cara, não importa o que você faça, o bicho vai chegar, mas ele não chega simplesmente porque tem que chegar porque tem que matar todo mundo. Não, porque o filme, na verdade, é uma metáfora pra vida humana e que a gente sempre vai se fuder no final, sabe? A gente já nasce com o relógio contando a nossa hora pra morte. Então, às vezes dá pra usar o clichê e subvertê-lo e usá-lo de uma forma legal. Isso com certeza. Isso a gente tá vendo vários exemplos ainda mais. Estão saindo vários filmes de terror que estão subvertendo o gênero, de alguma forma incluindo alguma coisa. Esse da Final Girl é um filme que eu acho que quebra bastante esse clichê, é o Midsommar, né? Que ele tem a protagonista lá, vivida pela Florence Pugh, que querendo ou não, ela é uma Final Girl, mas quando ela chega no final, ela praticamente exorciza seus demônios ali com os personagens que teoricamente era o grupo dela de início, né? Não, e além do assassino imparável, né? A outra questão que tem todo filme de terror é a questão do... você não consegue pedir o socorro, né, cara? Você não consegue chegar na polícia, você não consegue ligar pra ninguém porque o seu celular está sem bateria. Você não consegue ligar da casa do fixo porque o vilão cortou a linha do telefone, né? Isso quando tem, né? Porque às vezes o cara vai lá e corta a eletricidade, ou então acontece dele furar o pneu do carro, dele acabar com o motor do carro pra você não conseguir sair dali. Esse tipo de clichê de realmente da pessoa ficar enclausurada naquele micro-universo ali, que geralmente é uma casa, ou outro clichê, uma mansão abandonada no meio do nada. Isso é clichêzaço. Clichêzaço. E o que me leva a um questionamento. Na vida real, se eu encontro uma mansão dessa, tchau e benção, eu não vou entrar, cara. E normalmente essa mansão é aquela super promoção que os caras, puta, você não sabe que eu encontrei uma mansão que tá muito mais barata, então vamos pra lá passar o fim de semana. E tem, sim, uma lista gigantesca de filmes que falam isso. O bom é que é literalmente o fim de semana da vida deles. Não, e a questão de não conseguir contato, né, como pelo celular ou pelo telefone, quando ela, às vezes, é usada só assim, acabou a bateria, foda-se, tá ligado? Ou ela pode ser usada, às vezes, como uma cena do filme que eu acho interessante. Tem um filme que eu acho que usa muito bem essa ideia do cara, tipo, cortar ou tirar o celular, que é Os Estranhos. Sim. Que os caras invadem a casa lá. Então tem uma cena que
ela bota pra carregar o celular e, tipo, quando ela volta não tá mais lá, sabe? O cara cortou o fio quando ela tinha colocado pra carregar, tá ligado? Sim. Então é bem interessante, sabe? Às vezes funciona, às vezes a desculpa do clichê dá pra ser usada de uma maneira boa, sabe? Exatamente, cara. Você pode jogar o clichê e simplesmente fazer alguma coisa com ele que, pronto, aconteceu. Teria que acontecer no filme de qualquer jeito, a gente já tirou ele do caminho. E pegando o gancho que a gente tava comentando também, tanto que o Everton comentou do Sem Sinal, como a gente acabou falando também do clichê da mansão ou da casa abandonada, assim, a lista de filmes que tem essa premissa é gigantesca. Deixa desde a franquia gigantesca lá do terror em MTV, né, que já teve vários filmes, né, todos de qualidade duvidosa, né, até A Morte do Demônio, Evil Dead, né, que é um filme, assim, também definiu muito do que foi feito no terror posteriormente, né, o seu lançamento. A Cabana Abandonada é um clássico, né? E eu gosto também que esse também tem exemplares. Eu acho que um filme que quebra muito ele pega esse clichê da mansão ou da casa abandonada é o Segredo da Cabana, né? O Cabin in the Woods, que pega esse clichê e consegue subverter lá no plot final do filme de uma maneira interessante. Mas eu acho que ele é um filme que como ele é bem de metalinguagem, então ele efetivamente pega os clichês pra transformar isso, né, na história dele. Não, total. E por isso que eu achei ele bem interessante. E esse foi um dos últimos filmes assim de terror porque eu demorei a ver, eu não vi quando ele saiu, que me surpreendeu. Eu falei que não era algo que eu tava esperando daquele tipo de filme. Você fala do A Morte do Demônio, ou o que eu acho incrível no Brasil é que você tem A Morte do Demônio, aí Uma Noite Alucinante e depois é verdade. Uma Noite Alucinante 2, só que na verdade é o terceiro. Enfim, é uma confusão desgraçada. É a ideia também de um objeto macabro, que é aquela coisa que ou as pessoas buscam ou ele aparece em algum ponto da história sem que elas queiram, mas é que é a fonte de todo o terror que acontece no filme. É o livro no filme dos Ash vs Evil Dead, é a configuração do lamento do Hellraiser, sabe, que a pessoa vai lá, mexe, brinca um pouquinho, pronto, ela abre as portas do inferno pra trazer os seres que gostam de masoquismo, etc. Então essa ideia de você ter um objeto amaldiçoado que estraga o dia de todo mundo também é bastante comum no gênero. Sim, até mais recentemente, né, Everton? O próprio Invocação do Mal 3, ele lida totalmente com essa ideia, né? Não só o 3, né? A franquia como um todo. Outro filme recente que eu assisti é o Rogai por Nós, que também tem isso. Toda a merda começa porque o cara pisa numa bonequinha lá, ele dá um pisão num boneco e estoura, tá ligado? Aparece o bicho lá e é isso, tá ligado? Então, tipo, a própria Annabelle é um objeto também, né? Verdade, o que leva também a outro clichê, que é o da possessão demoníaca. Pode ser numa boneca, pode ser em humanos, é algo bastante... Ou, pra mim, o mais genial dele, as avessas, que é você morder o coração do bicho e você ficar com a alma dele, né, Jason? Aquele filme Sexta-feira 13, parte 9 é uma merda, meu Deus do céu. Olha, o parte 9 você tá sendo bem específico. Não, porque é nesse, o legista morde o coração do Jason. É o que acontece, né? E aí ele vira o grande vilão do filme. Caraca, que filme merda. Mas, tanto a questão do objeto relacionada à boneca é um clichêzaço do filme de terror, né? E tem vários filmes que vão... tanto a própria franquia Invocação do Mal, que a gente comentou, que tem os seus spin-offs na Annabelle lá, a partir do boneco, até Chuck, o boneco assassino. que por incrível que pareça, é uma franquia e é um personagem que ele tem material sempre sendo renovado. Vai sair uma série nova do Chuck. E acabou de sair um filme novo que eles deram uma repaginada e que é muito do que a gente tava conversando, por exemplo, do clichê do sinal do celular, que você pensa no clichê cortando a linha telefônica daquele telefone que você tem que girar lá, até hoje que você vai cortar o Wi-Fi ou a rede de celular, o sinal de celular da pessoa. E o filme do Chuck, o novo, ele tentou repaginar isso. O Chuck ele era comandado por aplicativo, tal, usava a internet, enfim, era uma coisa diferente. E agora deixa eu adivinhar, série, o aplicativo, né? Era o Facebook? Nossa, eu não sei, Anderson, eu não assisti o filme, eu vi, assim, bons comentários, assim, eu vi comentários sobre o filme, bons comentários eu não cheguei a ver. Porque, datando esse podcast, vocês lembram quando o Facebook, os serviços do Facebook ficaram fora quase um dia inteiro? Sim. O que tinha de gente igual zumbi, sem saber o que fazer da vida, foi um negócio assim pavoroso. E é essa mesma ideia. A pessoa tá vivendo por causa da porcaria de um aplicativo, cara. Totalmente. E essa repaginada acontece, né? E o Chuck é mais um personagem que vai ganhar mais uma série agora recente. Então, pra você ver que os clichês também são renovados, né?
um clichê envolvendo objetos assim também, não objetos malignos, mas objetos comuns. Como o espelho, cara. O susto no espelho, eu acho que ele é um dos mais clássicos que existe, cara. Porque ele é muito simples de fazer. Ou o personagem abaixa a cabeça e levanta e tem alguém atrás. Ou o personagem fecha a cabine e aparece o bicho do lado. O que eu me lembro muito é o do lobisomem americano em Londres. Dá pra fazer de muitas maneiras. Tem um também que é muito clássico, que é envolvendo o espelho também, que é o reflexo que ou ele está deformado ou ele te ataca, como no Evil Dead. É que o reflexo, na verdade, né? é uma janela para um outro universo, né? Exatamente. Mas o clichê do espelho, ele é um clichê que ele é muito funcional quando bem feito, né? Que assim, por mais que você assista filmes hoje em dia, pegando vários filmes de terror que saem, geralmente vai ter a cena do espelho, e se ele for bem feito, ele ainda é muito funcional, cara, porque por mais que você espere, ainda ele proporciona bons sustos. Porque ele é simples de fazer, né? E como eu falei, tem como você fazer ele com diversas maneiras, né? Diversos jeitos da pessoa, ou ela olha uma vez, olha de novo, não tá, já aparece a pessoa, ou então o vapor d'água faz aquela, embaça o espelho e a pessoa limpa o espelho, tem alguém atrás, sabe? É um objeto do cotidiano que ele é bem assustador, cara. O que vale, na verdade, é a habilidade do diretor, do criador da história, de quem vai desenvolver a cena, de usar esse clichê e conseguir colocar isso de uma maneira que realmente ainda desperte o susto ou algum sentimento na pessoa que tá assistindo. E não esse sentimento de, puta, de novo, isso que eu já vi, que acontece, assim, em grande parte dos filmes. Porque o susto, ele tá diretamente relacionado a um clichê, que um clichê que se tornou, na verdade, o formato do filme de terror ali dos anos 2000, começo dos anos 2000, que é o jump scare. Maldito seja. Que pegou várias ideias de filmes de terror ali, vamos contar slasher de assassinos, ou filmes até mais bem trabalhados, como o John Carpenter já fez, e trouxe essa ideia do jump scare. Aí sim criou franquias e diversos filmes que se repetiam e repetiam nas ideias de susto e não funcionavam, né? Porque só o jump scare pelo jump scare gratuito é muito fácil, né, cara? É uma saída muito fácil. Eu particularmente não gosto disso. Eu gosto muito quando eles aproveitam e colocam alguma coisa junto ali, que geralmente você tem essa cena longa, e aí que é onde eles aparecem mais, que é sempre um animal que passa, um vulto ali que aparece do meio do nada, um personagem que vira pra trás assustado e etc. Um filme que pra mim trabalha um pouco isso é o final do Corra, que é todo aquele plano dele fugindo da casa e a cena com o policial, aquela coisa tensa entre eles, e quando tem toda a construção, você acha, caralho, vai dar uma merda desgraçada, o cara atira na mulher, aí você fala, isso foi um susto que eu não tava esperando. Pra mim foi um jumpscare positivo, mas sim, geralmente ele é abusado de qualquer maneira, porque, olha, gente, é um filme de terror, a gente tem que tentar dar medo em você, tá? E eles fazem, e o jumpscare geralmente ele utiliza de duas coisas, né, que é desviar a atenção e quando volta a atenção ele joga aquele som alto, que aí você se assusta nem com o que você tá vendo, você se assusta com o som, né? A mudança de som da trilha sonora, realmente. E o que é uma estratégia falha, porque a gente já vai esperando, porque quando começa uma cena sem som, você já tá assim, tá bom, daqui a pouco vai vir o jumpscare. Quando ele chega, você, tá bom, era isso? Eu acho que o jumpscare, ele tá muito atrelado pra quando ele é bem feito, a construção da atmosfera do filme, né? Você tá tão entretido e atraído por aquela história, tá tão preso que o susto, ele acontece de uma maneira naturalmente que você consegue entender mais como ele tá acontecendo. Quando é um filme de susto por susto, basicamente você não tem vontade ou você não se importa de uma maneira com aquela história que tá sendo contada, né? Você só tá pensando qual vai ser o próximo susto que eu vou tomar. E não como eu tô assistindo esse filme, como eu tô querendo saber a história, e esse susto, ele faz parte da atmosfera do filme. Eu acho que um cara, assim, que eu tenho que citar, eu citei agora recentemente o último filme dele, O Maligno, é o James Wan, e ele é um cara que trabalha muito bem o jumpscare, velho. Invocação do Mal, o primeiro Invocação do Mal, eu acho um trabalho, assim, magnífico até hoje, eu acho um filmaço, e com jumpscare pra caralho, né? Mas um dos problemas do James Wan é que o estilo dele de jumpscare, ele se tornou meio que padrão também depois de um tempo, principalmente nas outras franquias, né? Nos spin-offs da franquia. E até no Invocação do Mal 3. Que, eu assisti, eu não tomei um susto. E, tem os jumpscare dele, mas era muito previsível. Isso também acaba sendo um problema pra própria pessoa, né? O próprio idealizador, o diretor, ou o cara que tá trabalhando no filme, que ele tem que encontrar maneiras de trazer novidades, mas sem tentar se repetir, que é uma coisa muito difícil, né? Porque o cara tem marcas registradas, né? E acaba tirando
pegando você, ou então diminuindo um pouco sua expectativa dos próximos filmes, né? O Everton falou da falta de comunicação que coincidentemente acontece quando tá pra alguém morrer. Isso envolve também outro clichê dos filmes, que são os policiais, que geralmente é um policial ou um trio no máximo ali, de um condado onde nunca acontece nada e de repente aquele é o pior dia da vida de todos eles, mas sempre na hora que você precisa, o policial nunca tá presente, cara. Ele tá sempre longe tentando buscar a ajuda de alguma coisa ou de alguém pra tentar resolver o problema, e aí quando ele volta, putz, fulano morreu. Ah, que pena, não tava aqui, mas vamos ver, eu vou ali ajudar. Sim. Aí mata todo mundo, ele volta, putz, morreram de... Ah, que coisa, né, gente? Eu não pude fazer nada, ele volta pra vidinha dele como se nada tivesse acontecido. Ou então são os mais idiotas possíveis, né? Que as coisas estão acontecendo na cara deles e eles falam, não veja bem, não é assim. Exatamente. Será que tá acontecendo? Fred versus Jason, né? Porque aquele policial daquele filme... Aquele ali é... Não, ali é absurdo. Cara. Não, aquele é maravilhoso. Vocês estão falando bando de bobagem, eu não acredito. Aí o personagem fala uma frase de efeito. Nossa, é verdade, nós temos que matar o Jason. Como assim, velho? Meu Deus, aquele... Ai, não sei por que eu citei esse filme, merda. É a paixão, cara, a paixão. É porque o Jason, é um clichê falar mal da franquia do Jason, porque tirando o primeiro e talvez o quarto filme, cara, o resto você pode descartar e jogar fora, tá ligado? Então, sem peso nenhum na consciência. Não é muito diferente das outras franquias desses clássicos monstros, né? O Jason, o Fred e o Halloween, né? Tem esses pontos aí que também acaba sendo um clichê. É um clichê falar que esses filmes são... que a franquia só é bom o primeiro. É um clichê falar isso, mas é realidade, né? E a maioria desses filmes, né? E já que eu tô falando mal e falei desse policial babaca do Fred vs Jason, outro clichê de filmes também, geralmente esses quando estão confinados num único lugar, é o cara babaca. É o cara atlético do ensino médio, bonitão, o americano, a ideia de perfeição dos Estados Unidos, só que o cara é um tremendo babaca, sabe? É o cara que faz bullying, que faz piada de mau gosto, que fica ofendendo os outros, que desafia o monstro e tá tudo aqui. Eventualmente ele morre, obviamente, e isso foi um pouco subvertido com Stranger Things, quando o cara babaca, na verdade, ele até alcançou sua redenção e virou um cara legal depois, né, cara? Total, com certeza. É um dos meus personagens favoritos, assim, da última temporada, assim, quando a série vai passando. Eu acho que a melhor coisa de Stranger Things, claro, tem a Eleven, tem os mistérios, tem o Hopper, mas é o Dusty e o Steve. O Steve, isso, muito bem. Nome clichê também, né? É, claro, Steve é o nome americano, tipicamente americano. Mas eu acho que viram uma das coisas mais legais na última temporada, quando tem o acréscimo da Robin, que eles meio que formam um trio ali, que eu acho que foi uma das coisas que mais me agradaram, assim, em Stranger Things, cara. Pelo menos depois da primeira temporada. Eu acho que não só o cara bombado, o cara atlético é um clichê, como o grupo inteiro de adolescentes que vão ser mortos ou vão enfrentar o assassino ou o monstro no filme é um clichêzaço, né? Porque tem aquele grupo pré-definido do atleta, e tem a Final Girl, que é a garota que a gente comentou, que normalmente é virgem, que é mais acanhada. Tem a namorada do atleta, que é a garota mais promíscua, é a garota pra frente, que é outra babaca normalmente. Ela dá pra juntar num outro clichê, que é a garota má. Geralmente ela é junto do babaca e geralmente eles estão em grupo, né? E também tem sempre, acaba tendo, às vezes, né, em alguns desses filmes, mas ele também faz o cara nerd, né? E varia, né? O cara ou garota nerd, né? Às vezes tem muda o gênero do personagem, mas tá presente ali alguém pra representar esse tipo de personagem. Esse tipo de personagem é muito mais próximo da Final Girl ou do herói do filme, só que o grande deslize dele é que é justamente isso. Ele, por vezes, ele acaba cedendo um pouco mais à tentação, porque o herói não, ele tá lá firme e forte do começo ao final do filme. Ele não consome álcool, ele não dá beijo em ninguém, ele não faz nada. O nerd passa a maior parte do tempo isso, muito mais porque não querem nada com ele. Aí é a diferença entre nerd e incel, eu acho. Mas aí quando ele vê que a vez dele tá chegando, aí o vilão do filme fala, hoje não, e vral. Geralmente é num outro clichê também, que é o vilão nunca morre na primeira vez, né, cara? Sim. Sempre falta aquela cartada final, tipo, será que ele morreu mesmo? Deixa eu dar mais uma facada aqui pra garantir. Não, ninguém garante. Todo mundo dá uma na cabeça, ele cai no chão, agora resolveu, velho. Não, cara, tem que terminar o serviço, cara. Isso acontece bastante, aliás, né? E é sempre aquele tipo de problema ou de situação que você fala assim, dá uma conferida aí, né? Vê se é isso mesmo, tem certeza. Mas é difícil você comprar a ideia de que o cara vai morrer ali na primeira ação, que é o que não vai acontecer, né? Nossa, é bizarro. Isso me lembra uma outra coisa também, que
dessa coisa do vilão nunca morrer é das baterias das câmeras do found footage nunca acabarem. Elas duram uma eternidade. O filme ficou 80 anos perdido, eles ligam a câmera, olha, tá funcionando. E não tremer também, né? Eles correm com hoje é mais fácil que você ter câmeras miniaturas, mas, por exemplo, imagina correr com um trambolho, deixar aquilo cair, aquilo não quebra, a bateria não acaba, ninguém perde na chuva, não tem influência do clima, da chuva, do vento, do sol, nada. Eu acho esses clichês tecnológicos que as coisas sempre funcionam, eu acho isso incrível. Pena que no mundo real não é assim, né? Nem um pouco assim. Tem franquias inteiras que foram construídas assim, né? Desde a Bruxa de Blair, né? Que talvez seja o filme assim que catapultou esse tipo de filme de terror, né? De montagem de filme de terror. Aí depois a gente teve lá aquele Hack. Depois teve o Atividade Paranormal, que é basicamente a franquia inteira baseado nisso, né? Num found footage. E assim, é um tipo de filme que precisa ter cuidado, porque na maioria das vezes vai ser ruim. O que eu destaco, assim, que eu acho que funciona é o Cloverfield. Por que você acha que funciona? Eu gosto do Cloverfield. Eu acho o Cloverfield um bom filme. Eu acho que, mesmo porque eles se preocupam em não mostrar tanto monstro, mostram mais ali no final e tal. Então eu acho que é um bom filme, sabe? Eu gosto do filme, eu acho ele interessante. Com uma história mais legal e tal. Os outros, eles são muito... Além de você ter essa suspensão de descrença que a câmera não vai... que a câmera tem uma bateria ad eterna, todas as situações são tão mirabolantes e tão absurdas nos filmes que você não consegue comprar a ideia de que realmente eles não parariam de gravar de alguma maneira. Não, tem um outro também, seguindo aí nessa linha, que é o de gente burra. Tem muita gente burra em filme de terror, cara. É isso que mais tem, né? Cara, a começar pela pessoa que tá vendo que as pessoas estão sumindo, certo? Você tá lá no ambiente, chegam 8 pessoas. Daqui a pouco só tem 7. Aí você acha um corpo. E elas continuam. Daqui a pouco 6, 5, 4. Aí a pessoa sai dando pela casa, ela sai. Oi, tem alguém por aí? Você tá me ouvindo? Sim, o assassino vai responder, não, eu tô aqui, cola aí. Não, e... Vou verificar esse barulho, né? Ai, cara. Seguido desse clichê de você seguir o barulho, né? Não, tem 2, né? Eu vou verificar esse barulho e eu vou por aqui, você vai por ali. Nunca se separem, pelo amor de Deus. Cara, mas gente burra. É por isso que quando tem esses barulhos, a pessoa pergunta, tem alguém aí? Quem tá aí? Não sei o quê. Pra mim, eu já lembro do Chaves, que é outro gato. É a primeira coisa que eu pensaria. Pois esse é um clichê que me irrita muito quando eu tô assistindo o filme, pra falar a verdade, que é aquela burrice que é totalmente desconexa da realidade. Não que não existam pessoas burras naquele nível, mas quando você tem um ambiente de um assassino, de um monstro, de um fantasma, de um espírito, de um demônio, qualquer coisa está acontecendo ali no filme que eles estão contando a história, e não quando acontece pela primeira vez, é quando o filme já está desenrolando e os personagens já sabem que os acontecimentos são fatais a eles, e mesmo assim eles vão até onde um potencial perigo que eles possam correr das maneiras mais bizarras possíveis, principalmente quando tá escuro ou lugar fechado, é onde eles mais gostam de ir, né? Pois é, e é justamente um lugar onde não deveria ir. O filme passa a ideia inteira, é baseado naquilo que a gente já falou de cabanas abandonadas, mansões no meio do nada. Não entrem, cara. O segundo filme o primeiro filme do It dava pra ser totalmente evitado se aquele moleque não quisesse entrar no bueiro, velho. Pra pegar um barquinho de papel, velho. Essa é verdade, é o plot do It. Ele cria tanto o barquinho. E lembrando que o It também tem a mansão assombrada, que né? também é coisa do primeiro filme. Sim. Tem aquele poço no fundo e tal. Isso leva àquilo que a gente já falou do Ash vs Evil Dead também, que geralmente é o cômodo amaldiçoado. Geralmente é um sótão, um porão, uma escada que desce pra lugar nenhum, um poço, coisas que a gente já falou aqui. Não, eu acho que tem um clichê dos filmes de terror que é sempre interessante, que é, principalmente na parte dos assassinos, a obsessão das pessoas em saber quem é o assassino antes de matar ele. Então, conseguiram derrubar ou conseguiram fazer alguma coisa com o assassino, a primeira coisa que vão fazer, tira a máscara dele pra gente ver quem ele é. Isso, exato. Aí depois a gente vai tratar de prender, matar, ou fazer alguma coisa que salve as nossas vidas. Mas primeiro a gente tem que matar a nossa curiosidade. Então a curiosidade do ser humano é muito forte nos filmes de terror. O que geralmente leva à morte, né? É como diz aquele ditado, a curiosidade matou o gato. Nossa, e gatos são outros clichês de filme de terror também. Os gatos, tanto os gatos que sentem a presença de alguma coisa estranha, né? Quanto os próprios gatos que participam de alguma forma que geralmente são os ajudantes das bruxas, né?
Sim. Mas tem aquele filme baseado no livro do Stephen King, o Olhos de Gato, que é basicamente isso. O gato é o guardião da criança. O que me leva... Eu nem lembro desse filme, mas enfim. Então, é um filme protagonizado pela Drew Barrymore. O que me leva, claro, falando de Drew Barrymore, que é os gritos. Filme de terror tem muito grito. E ela era a Scream Queen original, né? Todo filme que ela fazia, ela gritava pra caçar. Até no ET, que não é um filme de terror. Isso é um problema, porque se a atriz... Se os atores escalados, principalmente as mocinhas que vão gritar ali alucinadamente nos filmes, forem muito ruins, aí fica muito, muito pastelão, né? Aí fica muito zoado. E tem um problema também dessas mocinhas... desculpa, só pra pegar o gancho, que tem um problema também dessas mocinhas, além dos gritos, é a falta de capacidade em andar de muitas delas durante os filmes, né? Ah, sim. Todo filme alguém se machuca, né, cara? Alguém machuca a perna. Eles caem, batem com o cara na parede, tropeçam, fazem um monte de coisas, mas é porque é aquela coisa, a pessoa, ela tenta correr olhando pra trás. Cara, uma vez que você botou uma distância do cara, continua correndo, vai embora. Não para pra olhar se o cara deixou de te alcançar, porque geralmente volta naquele clichê que a gente falou do jump scare. Ela tá correndo, dá uma distância, ela olha pra trás, o monstro foi embora. Quando ela vira pra frente, quem que tá na frente dela? O monstro, o assassino, o vilão, o que seja. Então assim, começou a correr, você tá longe do cara? Não para, continua, vai embora. Mas o que seria um filme de terror sem gente burra, não é mesmo? É verdade. Que sempre tem que ter. E por mais que seja clichê, eles vão continuar acontecendo, né? E a gente vai continuar falando porque esse é um clichê maravilhoso, falar mal de filme de terror ruim. Falar mal de filme ruim é muito bom e é muito legal. Com certeza, cara. E tem os clichês técnicos, né? Que são feitos realmente porque são mais fáceis. Como eu falei, o susto do espelho é um deles e o outro é a fiação elétrica de todas as casas que são horrorosas, né? A instalação elétrica não funciona em nenhuma casa que tem fantasma, que tem demônio, que tem um slasher, tá ligado? Tudo acaba a luz ou pisca, sabe? Tem uns até que você acha até bizarro, porque são umas casas que você vê que são novas, mas tem as fiações do século XVIII ou XIX, talvez? Pois é, cara. Vai entender essa gente. É porque normalmente o espírito ou o assassino que tá na casa, ele é... Ou o assassino, ele tá possuído por uma entidade muito antiga, que morava na casa por um acaso, ou a casa ainda carrega esse peso sobrenatural sobre ele depois de tantos anos. O problema é que o peso continua e a fiação não foi trocada, então vai dar problema pra eles lá na frente. De novo, o que me leva pra mim a maior maldição de todas, que é gente burra, cara. Se a fiação da casa tá com problema, dá um jeito, né, cara? Na vida real você não vai morrer por um slasher, você vai morrer por uma questão elétrica, sabe? Então dá um jeito, né? Tem um clichê também dos filmes de terror que ele sempre acontece, principalmente na parte de escapar, de fugir, que é o bendito do carro que nunca liga quando eles precisam, né? Fuga de carro é clichê no geral, funcionando ou não. Sim. E, cara, sempre o carro tá perfeito durante todo o filme. Aí, no momento que os personagens precisam fugir, o carro não funciona. É engraçado, porque geralmente nesse tipo de cena, o começo do filme é eles indo até um local. Eu tô me baseando, por exemplo, no Sexta-feira 13. Eles enchem o tanque do carro e deixam o carro ficar parado lá dias. Quando eles vão dar a partida, o carro não tem gasolina mais. A gasolina foi para onde? O Jason bebeu a gasolina pra ficar elétrico daquele jeito? Só pode, ou algum tipo de... Já pensou o Jason soltando aquela fogo pela boca, tá ligado? Pra encerrar, eu acho que o maior clichê envolvendo filmes de terror, seja dentro ou fora das telas, é que a gente vai continuar assistindo essa merda, cara. Não tem jeito, velho. É porque eu não sei se a gente é burro demais ou esperançoso demais, às vezes é a mesma coisa, de falar, putz, esse filme vai ser bom, e a gente assiste, caralho, por que eu assisti esse filme? E às vezes muitas vezes a gente se surpreende, porque tem filmes que a gente não dava nada, por exemplo, falando de um cast recente, Invasão Zumbi, nunca tinha visto, não fazia ideia do filme. Fui assistir o filme e falei, caralho, que filme da hora. Sim, o que me leva a outro clichê mesmo, que é falar mal dos filmes do Snyder. Mas também tem o ponto que o filme de terror, ele às vezes ele é produzido com pouca grana, né? Então o clichê ele realmente funciona também para utilizar de uma maneira eficiente o dinheiro para causar aquela emoção, né? Então, quando o filme ele consegue fazer de uma maneira que surpreende, que torna uma história interessante, mesmo utilizando os clichês, é quando ele ganha o destaque, né, cara? Sim, nossa, tem bons exemplos disso recentes, né? Não, vira e mexe sempre quando o filme bomba, e normalmente vários desses filmes de terror que você vê listas assim, tipo, esse filme teve um baixíssimo orçamento, mas rendeu uma bilheteria do caralho, deu 200% de bilheteria do que ele gastou. Muitos são
filme de terror, né? Porque realmente são produções de baixo orçamento e muitas vezes que a ideia é boa e leva a sucessos que os próprios produtores não estavam esperando. Bruxa de Blair é um exemplo desse que a gente comentou. O próprio Evil Dead. E o Sanheim fez o primeiro filme lá com, pouquíssima estrutura, né? É uma coca, né? Ele fez com pouquíssima estrutura. Ele deu uma coxinha pro Bruce Campbell e vamos lá, parça. Eu acho que nem isso, porque eles são amigos. O resto do elenco dividiu a coxinha e os dois foram só na broderagem ali, tá ligado? Sim, não. Dessa vez eu pago a sua. São vários exemplos de filmes de terror que você tem essa grande ideia inicial você descobre cineastas, você descobre ideias de contar história e você lucra, né? Por isso que Hollywood sempre tá de olho nesse tipo de filme, que querendo ou não, a gente vai continuar assistindo, como o Anderson falou, porque as pessoas são atraídas e ainda continuam indo aos cinemas assistir os filmes de terror, e muita gente gosta de ir pra tomar o seu sustinho, né? Vamos lá, vamos levar a gatinha, vamos levar o grupo de amigos, vamos tomar os nossos sustos, porque isso vende, cara, querendo ou não, vende. Continuar assistindo pra continuar falando mal, cara. Falar mal com propriedade, cara. Falar mal sem ver é fácil, né? Aqui no Sofaverso nós vemos os filmes. Por mais doído, dolorido e triste que seja, a gente assiste os filmes. Bem, acho que é isso, né? Falamos de vários clichês dos filmes de terror. Obviamente, eles vão continuar existindo. E se você lembrar de algum que a gente não comentou aqui, por favor, comenta com a gente. A gente vai querer saber. E vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar, recomendar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente jogou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Anderson, que tá um tempo sem aparecer por aqui, deve ter consumido coisa pra caramba. Te dei as férias, estavam vencidas, agora. Então, falando em clichê, agora um clichê moderno, que é fazer sequências de filmes que ninguém pediu. É diferente de filmes que a gente quer que saia uma sequência, esses são filmes que todo mundo não mexe e foram lá e fizeram uma merda. Que, no caso, eu vou falar especificamente de Um Príncipe em Nova York 2. Eu vou falar para que não veja esse filme, tá disponível no Prime Video, porque aquela, quando existia a ideia, mas sempre ficou, não, deixa pra lá e tal, não tem uma história. E aí resolveram fazer agora, e Deus do céu, que filme horroroso, cara. A começar, primeiro que é o Ed Murphy sendo o Ed Murphy atual. As piadas são totalmente genéricas. A história, ela é patética. É que, de repente, o Joaquim, ele teve um filho com uma mulher nos Estados Unidos que sequer é dito no filme original. E aí tem um retcon safado no meio. Uma cena dos personagens rejuvenescidos em CGI pra encaixar na história original. Enfim, uma zona sem tamanho. Tem o Tracy Morgan, eu não gosto desse cara. Mesmo assistindo o Third Rock, pra mim ele é fraquíssimo, ele faz o mesmo papel sempre. Então, cara, é um filme que ele tá muito mais próximo de um Norbit, do próprio Ed Murphy, do que o Dolemite. Que o Dolemite é um filme dele da Netflix que é muito bom, que é um puta de um filme legal. Agora, o Príncipe Nova York 2, pelo amor de Deus, fujam. Não perca seu tempo assistindo, não vale a pena, e você vai deixar aquela mágoa num filme que era tão legal. O filme original continua ótimo, começo de conversa, mas o segundo, sem chance, cara. Eu acho que esse filme é muito de uma volta do Ed Murphy a fazer, tipo, ele fez o Dolemite, que foi muito bem, de crítica, e aí falaram, vamos aproveitar, vamos fazer uma continuação desse filme seu, que é clássico, e ver o que vai dar. Eu confesso que eu não me animei nem um pouco em ver esse filme. Apesar da Prime ter feito uma propaganda do caralho desse filme, né? Sim, o filme é caríssimo, caríssimo. Os cenários deles dá pra ver que eles gastaram muito dinheiro. A única coisa pra mim que presta nesse filme é a volta do cantor Randy Watson, cara. Aquele cantor da banda Soul que faz todo aquele discurso da Chocolate Sensual. Cara, essa cena é assim, você tira ela do filme, o resto do filme não vale nada. Essa cena, ela é maravilhosa, é tão boa quanto a original, cara. Everton? Cara, aproveitando o tema, tem um filme que eu assisti recentemente que é o Terror nos Bastidores, ou The Final Girls. Ele é um filme de terror, né? Ele é um filme meio comédia com terror, que tipo, nesse filme tem a Taissa Farmiga, tem a Nina Dobrev, tem a Malin Ackerman. Tem uma galera conhecida, sabe? Costumeira dos filmes de terror ruins também. Sim. E nessa história, ela faz uma jovem que a mãe dela recentemente morreu, e a mãe dela era uma atriz que ficou muito famosa com um filme de slasher, né? E em determinado momento, ela acaba tipo, ficando presa dentro desse filme junto com o grupo de amigos dela. Então, ela, como uma pessoa, começa a ver todos aqueles clichês, todas aquelas coisas que acontecem nos filmes de terror, mas, tipo, e ela sem saber o que acontece, porque ela tá presa
presa dentro do filme da mãe dela. Aí ela fica vendo a mãe dela falando, pô, não, ela é minha mãe. Mas não, ela é a personagem do filme, sabe? É um filme bem interessante, sabe? Ele pega todas as questões dos clichês mesmo dos filmes de slasher de terror, principalmente o Jason, e trabalha em cima dele com um pouco de comédia e um pouquinho de terror. Ele não é um filme pesado, nem nada, não tem nem gore muito, sabe? Mas ele é um filme divertido, sabe? Eu achei bem divertido quando assisti. Tem um filme do Fred que tem esse plot parecido, né? Sim. Eu não sei qual que é, mas é um dos que eles falam que é um dos melhores da franquia do Fred. É isso que eu ia falar. Ele é literalmente aquele filme de 94, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger. Eu não lembrava o nome do que filme. Mistura essa coisa do filme com os atores e os personagens e tal, que é um filme bem legal. Eu não vejo ele propriamente como um filme. Ele pra mim parece um documentário falso ali, mas realmente ele é bem, bem legal, cara. Legal, Everton, legal. Bem, eu vou de música hoje, eu vou falar do novo CD do Trivium, que saiu no dia 8 de outubro, uma banda que eu gosto bastante, uma banda norte-americana que lançou In the Court of the Dragon, que é um novo CD da banda. A banda lançou um CD ano passado, em 2020, lançou mais um agora em 2021. O CD tá disponível em todas as plataformas de streaming. Tá bem legal, eu curti bastante. O Trivium tá numa boa fase, entrou um baterista novo, toca pra cacete, assim, e era bem melhor do que o baterista anterior da banda, o Alex Bent. E, cara, você vê ele, é engraçado. Não sei se chegou a ver o Alex Bent tocando, ou o Everton viu. Ele é um gordinho assim que parece que ele tá aleatório na banda. Ele não parece que ele tá ali pra tocar a bateria. Ele toca assim desgraçadamente bem. E nesse CD ele tá monstro. Mas o CD tá muito legal, assim, como um todo. Eu gostei bastante. E bem, quem gosta de rock and roll, quem gosta de Trivium, vai lá que escuta que vale a pena. Certo? O que eu acho mais legal no Trivium é o guitarrista vocalista, o Matt Heafy. Ele é a cara do Jason Gordon-Levitt, cara. Ele é igualzinho. Ele parece pra caralho mesmo. Ele parece bastante mesmo. Só que com atitude, né? Porque o Jason Gordon-Levitt, ele tem cara pra mim de que gosta de indie rock, sabe? E aí eu não tenho paciência. Ele toca bateria pra caralho, você já viu? É só assistir o 500 Dias com Ela, cara. Exato, a minha referência é esse filme. E ele toca bem bateria, o Jason Gordon-Levitt. Eu vi ele tocando em algum lugar. Sim, ele toca bem, mas ele toca bem. É só esse pequeno detalhe. Mas o Trivium é uma banda legal mesmo, cara. Cara, eu gosto. E eu acho, assim, que eles estão numa ascendente com o Alex Bent. Depois que ele entrou na banda, assim, o último CD foi muito bom. E esse CD eles continuaram. Pra mim é melhor que o anterior e vale a pena conferir. O Silence in the Snow de 2015, realmente dá pra ver que eles estão, assim, uma coisa difícil de falar de música é que parece que é a mesma coisa, mas quando você vai ouvindo e percebendo os detalhes, você percebe a evolução das bandas, né? Ou a involução, dependendo da banda. Sim, isso acontece também. A gente tá no ano bom pra caralho, né? Tá saindo muito CD, muita coisa boa. Então, olha, eu vou falar uma coisa aqui, não sei a opinião de vocês, enfim, mas eu vou te dizer que o Senjutsu do Iron Maiden é o melhor disco deles desde o Brave New World, cara. Ou seja, são 20 anos de diferença aí. Olha, eu acho ele melhor que The Book of Souls. Eu preciso escutar mais. Eu gostei do Senjutsu, mas eu achei que ele podia... faltou um produtor ali, velho, que tem umas músicas que podia cortar muita coisa. Mas enfim, isso aí é uma discussão que daria mais um podcast. Eles lançam disco a cada 6, 5 anos e aquela. Eles lançam o material deles e por conta do período, e todo mundo já sabe o que esperar, geralmente não é um disco ruim. Mas esse me surpreendeu mais positivamente do que grande parte feita entre o Brave New World e o Eldorado, por exemplo. O The Final Frontier. The Final Frontier. Aquele disco, eu odeio aquele disco num nível, você não tem ideia. Eu gosto até de algumas músicas. Ele e o Dance of Death, eu desses dois discos, assim, com força, cara. Bem, acho que é isso, né? Isso. Ouvinte, se você quiser comentar sobre o episódio, né, ou qualquer outra coisa, quiser conversar com a gente, procure a gente nas nossas redes sociais. Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. Pode mandar um e-mail para podcastsofaverso@gmail.com. A gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo, vai lá, conversa com a gente. Eu toda semana eu atualizo com os trailers do momento. Isso é verdade, né? Toda semana eu tô jogando coisa lá. Mas enfim, vamos conversar, entra lá, a gente espera vocês. E quer continuar escutando o podcast, né? Sofaverso, toda semana tem episódio novo. Você entra no site www.sofaverso.com.br ou procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Deezer, tá no Cashbox. Onde você procurar a gente, você vai encontrar. Vai lá, escuta o podcast, seja muito bem-vindo. E é isso aí, semana que vem a gente se encontra. Valeu! Falou! E um outro clichê aqui também é criticar o Vinícius. Cara, você não faz mais que sua obrigação, velho. Isso é verdade, eu não ganho pra isso, hein? Falou, galera. Até mais.